Muito bem. Então, muito bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes na sala, né, mais uma vez. E nós vamos agora fazer a segunda parte da dissertação acerca do conceito de eutanásia dentro, tá, do contexto védico, da cultura védica, tá? Qual é a definição para isso? Lembrando que, vamos contextualizar aqui, tá? Que nós estamos falando de uma situação regularizada, tá? Nós não estamos falando de... Uma coisa é você, né? Uma coisa é o eutanásia em si, outra coisa é eutanásia induzida, que é assassinato, é uma coisa diferente, ou queima de arquivo, né? Vamos dizer assim. E outra coisa é o suicídio, que é a indução, né, ao extermínio da vida. Não são coisas diferentes. Então, é preciso colocar as três opções de forma distinta para que, né, não sejam contaminadas, trazendo conceitos de uma área para dentro da outra, porque isso atrapalha na dinâmica, tá, do conceito em si. A eutanásia, enquanto prática de compaixão do ser que sofre, é praticada, por exemplo, no Exército. O Exército pratica o sistema de eutanásia. Por exemplo, vocês assistirem os filmes de guerra, tem um filme que mostra bem isso daí. Chama-se O Resgate do Soldado Ryan. É um filme que ganhou Oscar, um filme muito interessante. É O Resgate do Soldado Ryan. E nesse filme, um soldado, por acidente, ele aciona a granada e a granada explode no bolso dele. E ele perde as pernas, está perdendo sangue e vai morrer. Os outros soldados veem aquela situação e sabem que o soldado vai morrer e está sofrendo muito, dores e tal. Então, o que eles fazem? Abraçam ele e falam: acalme-se, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, e aplicam morfina e induzem ele à morte. Isso é eutanásia, para aliviar a dor de um outro ser. Por exemplo, quando o seu gatinho, o seu cachorrinho está sofrendo muito, não tem cura, é irreversível, ele vai morrer, mas está sofrendo muito, você leva a um veterinário e ele induz a um soninho, que é eutanásia. Então, os animais, como eles são, conceitualmente falando, eles não são considerados almas, né? Eles são considerados criaturas. Tecnicamente, o conceito que eles têm é de que os animais não são almas, eles são criaturas. Porque o que acontece? Do ponto de vista do conceito, né, humano, os seres que não apresentam consciência da própria existência ou que não conseguem expressar a percepção que têm de si mesmo enquanto existência são chamadas criaturas, elas não são consideradas almas. E com base nisso, algumas religiões autorizam a matança dos animais e o ato de comer os animais como justificativa, porque eles não seriam almas. Essa é uma tese, tá, pessoal? Não é uma verdade absoluta. É uma tese que algumas religiões se utilizam para justificar, né, a matança dos animais e o ato de comer os animais, tá bem? Só que é uma tese. Então, eles partem do princípio de que, como o ser não consegue expressar a própria existência, não consegue demonstrar raciocínio articulado e não consegue interagir com outros humanos de maneira racional, eles são considerados não almas. Mas aí, poderíamos também colocar dentro dessa categoria os nossos filhos especiais, que nascem com encefalia, que nascem com problemas cerebrais, que não conseguem expressar a sua realidade, que não conseguem interagir e que são pessoas com deficiências assim graves no sistema nervoso central e são pessoas herméticas nos seus próprios mundos. Isso também classificaria eles como seres criaturas e não como almas, né? Porque eles têm os mesmos padrões de comportamento. Então, é só para questionar o conceito de alma que a humanidade tem, que justifica o sacrifício, a matança dos animais, tá? Agora, do ponto de vista humano, os animais não têm almas, eles são apenas criaturas.
Então, quando você leva o seu animalzinho no veterinário, e ele está sofrendo e vai morrer, ele recebe a misericórdia. Ele, então, recebe uma injeção e ele é posto para dormir e dorme sem dor. Ele elimina-se a dor dele. Mas como eles não são almas, eles são só criaturas, então não é considerado um crime espiritual essa prática. Ou seja, o alívio da dor na hora de morrer, para eles, é autorizado, porque tecnicamente eles não são almas, eles são apenas criaturas. Então, eles podem receber essa misericórdia. Agora, aqueles que são almas não têm direito a essa misericórdia. Aqueles que são almas estão condenadas a sofrer até o último instante como parte do castigo divino sobre as criaturas. Ou seja, há um Deus que exige que a pessoa sofra indeterminadamente, infinitamente, até o último momento, consumindo, né, todos os recursos, às vezes recursos financeiros da família, né, das pessoas ao redor, e sofra até o último momento, porque há um Deus que condena a alma a ter que sofrer necessariamente. E aí, então, é considerado crime espiritual a prática da eutanásia. E por conta disso, também é considerado crime legal a prática, o exercício da eutanásia. E, portanto, os seres humanos não têm direito a essa misericórdia que os animais têm. Nesse caso, os animais têm mais direitos que os humanos, pelo fato de que os animais, tecnicamente, são considerados apenas criaturas e nós somos condenadas e castigadas porque, tecnicamente, somos consideradas almas. E as almas, aplicado sobre elas o castigo divino da dor infinita. Tá? Então, esse é um conceito bastante, assim, a, que é um conceito que justifica a não legalidade da eutanásia. Agora, as acusações, ou seja, as críticas de que o sistema, acho que eu falei da outra vez, o sistema da justiça, não, nós falamos sobre a pena de morte, né? Que é o sistema de tráfico de órgãos, do mercado negro, sabe, dos erros médicos e tal, etc., seriam justificativas para que a eutanásia não fosse legalizada no nosso país ou qualquer outro país que não tem a prática do exercício da eutanásia. E eles vão, então, justificar que o aparato social ou o aparato institucional não está preparado para aplicar esse método de maneira segura e que, portanto, muitas pessoas morrerão aleatoriamente para que sejam os órgãos sejam vendidos e tal, etc., etc. Algo semelhante uma espécie de conspiração pública, na época que o professor Oswaldo Cruz, né, o fundador do Instituto Butantan, que é uma das personalidades mundiais mais importantes do mundo, o Instituto Butantan é referência para o mundo na produção de soros, e o professor Oswaldo Cruz, ele identificou que o problema das epidemias de cólera na época tinha a ver com uma bactéria, um vírus, e que a vacinação resolveria o problema. Ele quis introduzir a vacina. E aí teve a revolta da vacina. As pessoas achavam que aquilo era para matar elas e tal, etc. E aí não deu certo a vacinação. A primeira tentativa de vacinação do professor Oswaldo Cruz foi um fracasso. O fracasso foi devido a teorias de conspiração de que, né, os imperialistas americanos estariam tentando esterilizar a população brasileira para poder conseguir controlar o país com mais facilidade, e etc, etc. Aquelas coisas, né? E aí a vacina, infelizmente, não deu certo, né? Nesse caso aí, na primeira tentativa dele, tá? Então, esse medo público, esse medo popular de que existe uma conspiração para eliminação e tal, etc. Isso é, assim, é algo que é um dos pilares para a justificativa das impedições, né, para certas ações que norteiam e, assim, calibram ou regularizam a vida das pessoas, etc. A eutanásia, ela é praticada entre os animais. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os animais, eles quando percebem que estão envelhecidos ou que estão causando dificuldades para o grupo, eles se retiram. Muitos animais fazem isso, tá? Não são todas as raças, mas muitos, a maioria delas fazem. Eles se retiram para uma morte digna.
Os pinguins, por exemplo, é muito famoso o documentário dos pinguins reis, né? Pinguim reis, eu acho que esse é o nome. E eles têm essa prática, eles têm uma caverna onde todas as pessoas que já estão numa fase de saída, pessoas, né? As pessoas pinguins, elas vão para essa caverna e ficam ali em estado de uma espécie de yoga mesmo, né? Observando o jejum e se preparando para sair gradualmente. Então, isso é uma prática de eutanásia. Não é muito comum entre os animais a prática da eutanásia. Os animais, por exemplo, quando estão doentes, a primeira coisa que eles fazem é parar de comer. E eles passam a comer barro ou grama para poder ou se tratar ou então acelerar o processo de morrer para não ficar sofrendo desnecessariamente. Os yogis, eles praticam a eutanásia, o sistema é chamado, tem dois sistemas, um é chamado Sulekshaman. Não sei se vocês conhecem um sábio, ele é agora assim, bastante popular, Sadhguru, o nome dele é Sadhguru. Também um outro chamado Yogananda Paramahansa, são dois sábios védicos. A esposa do Sadhguru, por exemplo, praticou esse método, que é o Solek Shaman. Ela estava simplesmente, no caso dela específico, ela não estava doente, né, mas ela estava assim determinada a sair do mundo. Então ela praticou o processo de Solek Shaman e fez a partida dela. Isso é autorizado no governo indiano. Os yogis podem fazer isso, eles têm autorização nas escrituras e também no governo. Então, um yogi, ele pode, decidindo sair do ciclo do samsara para ascender aos céus, é claro, ele está fazendo uma emancipação para si próprio. Normalmente, eles fazem meditação, deixam de, deixam de comer, deixam de tomar água, e eles vão, então, reduzindo as suas necessidades biológicas até que eles entram em estado de hibernação. É uma espécie de anestesia que eles aplicam a si mesmos e abandonam seus corpos assim. Tem uma estátua budista muito famosa que fica no Museu da Dinamarca. Eles foram fazer um scanner na estátua e eles descobriram que tem uma pessoa lá dentro. E essa pessoa praticou muitos anos, tem a história da pessoa que praticou muitos anos de meditação e ela abandonou o corpo fazendo a meditação. E aí então eles construíram uma estátua, fizeram uma estátua ao redor do monge que fez a meditação e ascendeu, não é, a partir da meditação, e colocaram essa estátua como artigo de relíquia espiritual num templo, e depois foi, aquela questão das guerras e tal, foi levado para a Europa, e está no Museu da Dinamarca. Então tem uma múmia, tem uma pessoa mumificada dentro da estátua, essa estátua de Buda. Os budistas praticam essa técnica, eles entram em hibernação e deixam seus corpos em estado de hibernação voluntariamente, conscientemente, com as técnicas de yoga. É descrito nas escrituras, em muitas circunstâncias, que o yogi pode decidir a hora de sair do corpo. Então, ele escolhe o horário certo, o período certo em que o sol está no norte, etc, etc. E aí, ele, então, faz a sua passagem voluntariamente, de forma consciente. Como eu disse, a história do Yogananda Paramahansa é descrita, é público. A história da esposa do Sadhguru também é público, então vocês podem pesquisar isso daí, tá? Se vocês quiserem. E o nosso mestre espiritual, Swami Prabhupada, ele também exerceu esse princípio, quando ele estava doente, e quando a doença dele, que era um problema de infecção estomacal, estava se tornando assim desconfortável, já causando dores, ele decidiu sair do corpo. Então, ele chamou os discípulos, informou aos discípulos que o faria. Os discípulos, então, receberam as orientações finais, e ele, então, deu orientações técnicas de como é que seria feito o sistema. Então, ele inicialmente pararia de comer os sólidos, e ele, então, se alimentaria de líquidos, e depois também ele interromperia os líquidos e tomaria apenas gotas de néctar na boca, que é chamado charanamrita, são 4 gotas na boca. Então, os discípulos passaram e ele explicou que o corpo estava desfavorável e as dores tornavam o assunto desconfortável, e ele não queria necessariamente onerar os seus discípulos
desnecessariamente com os tratamentos, porque ele já não tinha mais funções operacionais, ele não estava mais operante, né, trabalhando, atuando, então ele decidiu que sairia. Então ele fez o processo, é, os discípulos, então, depois de um tempo, pediram para ele ficar um pouco mais, porque tinha alguns assuntos para serem resolvidos, então ele voltou a comer sopa para poder dar continuidade ao trabalho, ficou 2 ou 3 meses mais, e depois ele chamou os discípulos novamente e disse, agora basta, eu vou sair. E chamou, então, realizou o procedimento, 3, 4 meses depois ele fez a passagem. Então, esse procedimento de deixar o corpo de forma consciente através de processos biológicos chama-se Solek chamando e é autorizado nas escrituras. Isso não é suicídio. O suicídio é quando a pessoa, por ignorância ou por instabilidade emocional ou por é, ausência de substância de prazer de existir, decide eliminar o corpo como um ato de desistência da vida. Isso é diferente. Os yogis, eles o fazem para ascender aos céus ou para sair do corpo devido ao fato da decrepitude do corpo. Então, esse sistema de eutanásia é uma autorização que os seres humanos têm para deixar o corpo de forma digna e consciente, e não sob pressão do algoritmo, né, que pode ser eventualmente desconfortável. O karma coletivo da humanidade eventualmente altera as suas necessidades fundamentais. Por exemplo, você não tinha transplante de coração até recentemente. E agora nós temos transplante de coração. Ora, se Deus deu apenas um coração, por que você quer outro? Então, você não está transgredindo as decisões de Deus? Transplante de córnea. Se Deus te deu córnea para não enxergar e agora você quer pegar a córnea de outra pessoa, como assim? Você está transgredindo, não é? Transplante de rim. Ué, Deus já não te deu um rim assim, danificado? Então, você tem que aceitar isso daí, não é assim? Você tem que aceitar o destino imposto por Deus, não é assim que as pessoas falam quando é a questão da dor, você tem que sofrer porque Deus quer que você sofra, porque esse é o destino sofrer, e você está transgredindo a lei do karma porque você tem que sofrer. Ora, então não faz transplante de rins, não faz transfusão de sangue, não faz transplante de córnea, não faz operação de coração, não toma vacina, porque também isso é transgressão do karma. O karma é assim, imagina que você está num barco, você está navegando num barco, a maré sobe, o barco sobe junto. Se a maré baixa, o barco baixa. Então, se a humanidade tem conquistas que facilitam a nossa interação com o karma, aliviando a nossa dor na existência, é o nosso karma, é o nosso bom karma ter essa capacidade. Nós melhoramos o nosso karma. Então, vacinas, transplantes de órgãos. Bom, nós temos esses computadores aqui. Deus já deu a nossa voz pessoal. Por que nós estamos utilizando os computadores ampliando a nossa voz? Nós estamos transgredindo as leis de Deus. Então, se a gente for colocar na pauta o que é transgredir as leis de Deus, a decisão de Deus, nós estamos cometendo muitas falhas, muitas infrações, né? E isso não é colocado na pauta. Então, o argumento que se dá para que o sistema de eutanásia não seja regularizado são argumentos que têm a ver com o conceito popular, que é o senso comum, né, que é baseado nas teorias de conspiração e paranoias públicas, e também em desinformação. Imagina você, por exemplo, que uma pessoa, ela está vendo, ela tem uma doença terminal, ela já sabe que vai morrer, tem, vamos dizer, diagnosticada com alguns meses de vida, e na medida em que o tempo vai passando, ela vai vendo essa decrepitude no corpo, ela vai vendo a deterioração no corpo, ela vai vendo que o corpo está correspondendo à expectativa de falecimento. E a família, então, se mobiliza e esse problema exaure todas as finanças dos filhos, de netos, que vão demorar anos para se recuperar financeiramente e às vezes nem se recupera, nem financeiramente, nem emocionalmente, vendo um familiar querido se decompondo, deitado numa cama. Então, nesses casos, a eutanásia, em alguns países da Europa, por exemplo, é autorizado. Inclusive, tem alguns países, eu acho, eu não, assim, não vou apostar aqui agora, mas me parece que a Suécia é um desses países, e a Dinamarca, mas alguns outros países também entraram
no ciclo, esses lugares são autorizados à eutanásia. Claro que tem a regulamentação, tem os documentos, a pessoa tem que estar consciente, ela tem que assinar em vida. É como cremação, por exemplo. Se você não colocar no seu documento que você autoriza a cremação, que você quer que o seu corpo seja cremado, o seu corpo não será cremado, o seu corpo será enterrado, segundo as leis do país. Então, você tem que deixar documento ou informação para a família do que você quer, senão não pode. Por exemplo, doação de órgãos. Se você quer que os seus órgãos sejam doados para outras pessoas, você tem que colocar no documento informando que você gostaria que os seus órgãos úteis sejam reutilizados por outras pessoas, caso você venha a falecer. Se você não tiver isso no documento, os seus órgãos, embora pudessem ser muito úteis para outras pessoas, vai para a terra ser consumido pelos vermes. É assim que é. É assim que funciona. Então, você tem que estar consciente. Então, nesses países onde a eutanásia é regulamentada, a pessoa tem que fazer documentos em vida, de forma consciente, informando que, em caso de uma doença terminal, em que as dores incomodam ou causam desconforto e há exoneramento das divisas, dos recursos familiares, a eutanásia deve ser ativada imediatamente, porque a pessoa não quer ficar sofrendo dores dilacerantes desnecessariamente e, ao mesmo tempo, ela não quer destruir a vida, a paz dos familiares, dos filhos, gastando todos os recursos financeiros da família para esse propósito. Então, ela decide voluntariamente que essa deve ser a ação executada, ou seja, ela vai receber uma dose de injeção, eu acredito que seja um elemento potássio. Esse elemento me parece que coloca a pessoa no estado de sono e ela adormece. É assim que é feito com os animais, quando chega na clínica veterinária. O animal está sofrendo, a pessoa se sensibiliza e coloca o bichinho para dormir. É muito mais misericordioso, é muito mais humano essa ação do que ver uma pessoa sofrendo e obrigá-la a sofrer por muito tempo para depois morrer. Assim, até de certa forma, cruel com o ser. Eu entendo que se eu fosse submetido a essa condição, eu entenderia que eu estou sendo submetido a uma condição cruel. E eu não gostaria de não ter essa opção de deixar o corpo caso fosse necessário. Então, eu estou num país onde eu sou obrigado a não tomar essa decisão por questões jurídicas e por questões de idealismos religiosos ou conceituais. E isso é questionável. Nos países onde o debate já foi, nos países onde a eutanásia é, ela é aplicada, o debate público já foi efetivado e a decisão foi por sim. A prática deve ser autorizada para dar o direito à pessoa de exercitar o seu livre-arbítrio. O direito que ela, assim, conceitualmente falando, por exemplo, as pessoas têm direito legais de cometerem, por exemplo, suicídio. Nenhuma pessoa que comete o suicídio, ela é condenada pela justiça. É considerado um direito que a pessoa tem. Se ela não gosta da vida, não tá sofrendo muito e não quer continuar sofrendo e quer eliminar a própria vida, as pessoas compreendem isso. É um ato desesperado, mas elas são compreendidas como sendo ok, porque elas têm esse direito por conta de tal, etc, etc. Mas a eutanásia, a pessoa não tem esse direito. Ela simplesmente não tem o livre-arbítrio de optar por ativar ou não. Ela simplesmente é obrigada a aceitar sob o contexto das leis civis e também dos idealismos religiosos. Então, esse livre-arbítrio ele é eliminado da pauta da pessoa por conta das questões de interpretação do sentido da vida e da religião. Tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, nos países, por exemplo, onde a eutanásia é regulamentada, o que acontece? Eles criaram um sistema, porque como eles perceberam que muitas pessoas de outros países se submetem a sofrimentos desnecessários, então eles criaram um sistema que é o passaporte de eutanásia. Então, se, por exemplo, um cidadão brasileiro quer a realização da eutanásia, não quer ficar sofrendo, então ele pode ir numa embaixada de um desses países e a
a fazer a petição de um passaporte de eutanásia. Então, o governo emite o passaporte, a pessoa vai a esse país onde é autorizado, né? Muitas pessoas fazem isso com fertilização, por exemplo. Aqui no Brasil tem certas regras que não permitem a fertilização para reprodução humana e as pessoas vão para outros países fazer isso daí. Então, no caso da eutanásia, o passaporte é emitido, então a pessoa assina todos os documentos, ela passa por psicólogos, avaliação médica, etc. Então, se o caso justifica, ela recebe o passaporte, ela pode ir para esse país, se hospedar em um dos hospitais que o governo oferece, a pessoa paga as taxas, naturalmente, né? Tem que pagar. E então o governo ministra a dose do remédio com a eutanásia. É muito parecido com, sei que quem é o pessoal que costuma fazer terapia com ayahuasca, por exemplo, sabe que o sabor é um gosto de madeira bem amargo, né? Um gosto amadeirado e amargo. É, pela descrição que eu assisti um documentário sobre eutanásia, né? Então, a descrição que as pessoas que realizam a eutanásia voluntariamente dizem, eles tomam uma bebida e essa bebida tem um gosto de amadeirado, mas é muito amargo, e logo em seguida a pessoa recebe um docinho, chocolate, alguma coisa. Então ela come um docinho, chocolate, e ainda tem mais 5 minutos aproximadamente de lucidez de vida. Então ela conversa com os parentes, se despede, sorri, tira fotos, etc. E finalmente, após 5 minutos, ela então vai adormecendo, ela adormece profundamente e pronto. Ela abandona o corpo assim. Inclusive, no documentário que eu assisti, tem um senhor que na hora em que ele toma, né, ele está sentado, ele toma, ele está conversando, batendo papo, se despedindo, e aí, de repente, ele sente, ele fala, está vindo. E aí, adormece. Assim, naturalmente, sem dores. Então, esse modelo, né, que pode ser por injeção também, né, mas esse modelo de em que o ser, a alma, adota o critério do livre-arbítrio para não precisar sofrer o momento de morrer, é considerado uma infração do karma, porque a pessoa tem o karma de sofrer, então ela tem que sofrer. Ok? Então vamos trazer na pauta novamente os transplantes de órgãos. Se uma pessoa tem um órgão que está em deficiência e ela vai passar por um transplante de órgão, isso também deveria ser considerado uma infração ao karma. Né? E por aí vai, órgãos, é, sabe? A mudança de país, por exemplo. Alguns de vocês moram fora do país, não é? Porque no país, fora do país, você tem melhores condições de qualidade de vida e também de trabalho, etc. E por que você fez isso? Você infligiu o karma, você nasceu num país, deveria ficar no próprio país. Por que que você sai do seu país, vai morar em outro país para melhorar a sua condição de vida? Você está burlando as leis do karma? Ah, não, eu tenho livre-arbítrio. Ah, então tá. Então você tem o livre-arbítrio, então você está exercendo o livre-arbítrio. Tá bom. Tá certo, é isso mesmo. Então, o livre-arbítrio e também a permissão do karma te permite tomar a decisão e fazer a mudança. Então, você não infringiu, porque você tem o karma, você tem o livre-arbítrio. Agora, se você tem condições financeiras, pode viajar para fora do país, mas você não pode porque o governo te obriga a ficar prisioneiro, como é o caso da Coreia do Norte, então, isso é a lei do karma. Você mora, nasce num país, você deve ficar num país. E pronto. Né? Se você nasce com um cabelo que não é satisfatório para você, você faz mudanças no seu cabelo, então você burlou a lei do karma também. Tá? Plástica é, com certeza, uma grande infração da lei do karma. A pessoa nasce com falhas no rosto, etc. E aí, o que acontece? Ela é atacada por um cachorro ou por um acidente elétrico e aí danifica o corpo. Aí vai fazer reconstituição por cirurgia plástica. Está errado. O karma foi se machucou, então fica do jeito que está, porque esse é o karma. Então, essa questão de apresentar o karma como sendo justificativa para condenar a prática da eutanásia é irracional, é parciária, é sumária e bastante, vamos dizer assim, é, rasa do ponto de vista filosófico, porque é permissiva em certas áreas, é dois pesos e duas medidas. Então, não é prática, do ponto de vista racional, filosoficamente não se sustenta, é só uma intuição, é, sabe, um conceito idealístico, hermético, que não tem lastro filosófico e diz apenas a uma intuição que a pessoa tem ou que um grupo tem. Não é bem fundamentado. Esse aqui é o fato.
Agora, evidentemente que pode ter os anjos da morte, pessoas que vão lá e matam as pessoas e tal, mas olha só, se a pessoa não tem documentos que assim autorizando que ela seja assim submetida à eutanásia, obviamente que isso é crime. Uma pessoa que não quer a prática da eutanásia, que não quer aplicar a eutanásia, ela tem o direito. Ela pode ficar, sofrer as dores. Tem pessoas que não tomam remédios, por exemplo, não tomam vacinas, não tomam injeções, não vão ao médico. Eu conheço uma pessoa aqui da nossa comunidade, por exemplo, que faleceu alguns anos atrás. Ele era contra remédio. E ele também tinha um sistema lá de filosofia em que só extraía líquidos dos alimentos, que ele dizia que a água tinha umas questões dos Illuminates aí, uns venenos, umas coisas aí, umas filosofias que ele adquiriu aí de um grupo, ele não bebia água. Só extraía água dos alimentos, porque dizia que era o tal da natureza e aquela coisa toda, e, final, teve uma parada renal, foi a óbito, recentemente. E não tomou água. Morreu. Foi uma decisão dele. Ele tem o direito, o livre-arbítrio, ok, assumiu as consequências, beleza, é com ele. Pode. Conheço uma outra pessoa que aí está viva, não toma remédio de jeito nenhum, tem problema de próstata. E de vez em quando ele simplesmente nem consegue respirar de dor, mas não toma remédio. É um direito dele. Claro que assusta os demais atrás, ao redor, porque quando ele está numa crise de dor, todo mundo ao redor fica assim, é tenso, mas é um direito dele. Agora, se a pessoa não quer passar por isso, ela não tem direito? Quer dizer, o único direito que ela tem é de se submeter necessariamente ao sofrimento, isso é direito? E colocar como o desejo de Deus não é transmitir ou transferir a Deus uma responsabilidade que talvez seja injusta de denunciá-lo como um ser cruel? Tem que ver se essa permissão de autorização voluntária não está de acordo com o livre-arbítrio. Sim, está de acordo com o livre-arbítrio. A pessoa tem que ter o direito de decidir isso por ela mesma. E países mais, vamos dizer, que respeitam o direito que as pessoas têm de tomar decisões, autorizam. E elas recebem, é tudo regulamentado, tem documentação, ela tem que fazer isso de forma consciente, ainda consciente, para que o sistema seja aplicado sobre ela, caso ela não esteja consciente no momento em que for necessário a aplicação do processo. Então, vamos dar um exemplo, eu, por exemplo, né, vamos colocar assim, se eu autorizo, né, se eu quero me submeter ao processo de eutanásia porque eu não estou interessado em sofrer dores desnecessárias. Eu quero sair, já fiz o que eu tinha que fazer por aqui, lutei uma boa vida, vivi uma boa vida, estou pleno de saúde, estou satisfeito, vivi a minha boa vida e na hora da passagem eu não quero sofrer. Eu quero ter a dignidade de sair com uma experiência saudável de ter lutado uma boa luta, vivido uma boa vida e tido uma boa morte. As pessoas não rezam por uma boa morte? Não tem a Nossa Senhora da Boa Morte? Quem sabe disso? Tem uma oração, não tem? Acho que a Tula está na sala, a Tula que conhece. Talvez a Márcia conhece. Você conhece, Márcia? A, tem a Nossa Senhora, quem conhece na sala? Alguém sabe aí? Eu já ouvi Mas falar, tem. sim. Oi? Nossa Senhora da Boa Morte. Já ouvi falar, sim. Nossa Senhora da Boa Morte, né? Por que a pessoa reza para Nossa Senhora da Boa Morte? Porque ela quer ter uma morte pacífica, sem dor, sem trauma, sem desespero, sem angústias, sem sofrimentos. Isso é a boa morte. Então a pessoa já deseja isso, já ora para isso, inclusive. Então a eutanásia é uma boa morte, é um bom momento. A pessoa sai de forma consciente, consciente de que lutou uma boa luta e viveu uma boa vida, foi produtiva. Então, viveu enquanto tinha disponibilidade de viver. Na hora de sair, a dignidade para sair em condições saudáveis, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Né? Então, vamos supor que, no meu caso, eu assino um documento que permite que eu possa exercer o direito à eutanásia ou permitir que outros exerçam sobre mim, caso eu não tenha condições de tomar essa decisão lá na hora. Aí vamos dizer que eu tenha mais 3 anos de vida, digamos assim. E o pessoal comete uma falha e tal, e eu estou muito mal, e aplicam o remedinho, e eu ainda tinha, vamos dizer, mais 3 anos de vida. Tá tudo bem. Eu renuncio esses 3 anos. Tá tudo certo. Eu assumi a responsabilidade conscientemente.
Então não tem crime, não tem erro nenhum, a decisão foi minha. Se eu tivesse tempo a mais, não tem problema nenhum. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu apenas renunciei esse valor residual que eu tinha à disposição. É o meu direito, eu tenho livre-arbítrio. Então não tem erro nenhum, não tem. Se eu assino o documento conscientemente em vida, e de repente eu estou numa situação em que as pessoas têm que tomar essa decisão por mim, e elas tomam a decisão baseada no meu documento, autorizando, e elas aplicam a eutanásia, e eu poderia voltar do coma, ou sei lá, qualquer coisa, e ainda ter mais 2 anos de vida, não faz sentido nenhum. Eu já tinha tomado essa decisão conscientemente, não tem ninguém culpado, não tem nenhum erro, e está tudo certo. Essa foi a minha decisão consciente. Evidentemente que nós não estamos falando de pessoas que utilizam esse recurso para matar as outras pessoas. Tem um documentário de enfermeiros, chama Anjos da Morte, né, que, assim, eles veem as pessoas em situação de decrepitude, de humilhação, de sofrimento, de dores, e eles vão lá, eles mesmos, voluntariamente, aplicam um remedinho, ou então fazem alterações no sistema para que a pessoa faleça, por compaixão delas. Aí essas pessoas são presas e incriminadas. E às vezes são pessoas que só são sádicas, que querem matar mesmo as pessoas, e às vezes são pessoas que sentem pena do sofrimento dessas pessoas e assumem o risco. Quando você vê o seu gatinho chorando, sofrendo, sentindo dor, você não chora, você não fica triste, você não leva no veterinário, e a veterinária fala: olha, filhinha, não tem mais como, ele vai ficar assim para sempre. Qual é a sugestão? Remedinho para ele dormir. Por favor, eu não suporto ver ele sofrer. Não tem aqui. Aqui temos veterinárias na sala, não tem? Quem é veterinário na sala? Tem uma veterinária na sala, não tem? Pode, por favor, só abrir a câmera? Um minuto, só para eu fazer uma pergunta? Talvez não possam, porque pode ser que estejam trabalhando, alguma coisa assim. Mas, depois, se puder, confirma isso daí, tá? É assim, não é? Quem já passou por isso? Quem já levou um gatinho para a veterinária e teve que tomar a decisão de aplicar a eutanásia? Rosa, como foi? Fiz isso várias vezes, né? E é triste, mas você sentia que ele realmente descansava. Era muito pior ficar vendo o sofrimento e saber que não podia fazer absolutamente nada para ajudar, do que dar realmente esse fim digno, como você fala. Então, quer dizer que os animais têm um tratamento superior a nós, nesse momento. Pois é. Talvez seja por isso que tantos jovens e crianças, talvez esse seja um dos motivos que eles queiram ser animais, renunciem à forma humana e queiram ser animais. Já ouviram falar nos Therians? Porque eles acham que os animais têm melhor tratamento que os humanos, então eles querem se comportar como animais para receberem o mesmo tratamento que os animais têm. E nesse caso, na hora da morte, é muito melhor ser um animal do que um ser humano, porque um animal é tratado com humanidade e o ser humano é tratado com, sim, nem sei como, né? Porque isso daí é crueldade. Então, assim, é uma questão conceitual. E a prática é autorizada dentro das escrituras, como eu disse, tá? Os yogis praticam, os devotos transcendentais praticam, os budistas praticam. Em Varanasi, numa cidade na Índia, tem um hotel que é para esse fim, fica do lado do crematório já, então as pessoas pagam, fazem planos, né? Que nem plano funerário, plano de saúde, as pessoas fazem esse plano, pagam durante a vida, e no final da vida elas têm o direito de ir para esse hotel, um hotel enorme, gigante, tem mais de, sei lá, parece que tem 5.000 quartos, eu não sei, tem muitos quartos lá. As pessoas vão para lá e elas ficam aguardando o momento de morrer, ficam vivendo ali, aguardando o momento de morrer e já são cremadas logo na sequência. E lá eles são orientados, ensinados a diferentes tipos de alimentação, técnicas de yoga que aceleram o processo da saída, para diminuir a experiência de dor e sofrimentos, por uma questão de humanidade para com o ser que já lutou uma boa luta, já viveu uma boa vida e está pronto para sair. Tá? Então, assim, independentemente das opiniões divergentes, etc., o que deve se entender, independentemente dos idealismos de personalidade, dos apegos às tradições religiosas, o que nós temos que olhar é a dignidade que o ser humano
merece no momento de morrer. Em detrimento da nossa religião, da nossa, sabe, dos nossos partidarismos políticos, nós temos que olhar o ser humano em si e, com compaixão, decidir pelo bem-estar do ser humano em detrimento da religião. A religião é para servir o ser humano, para facilitar a vida do ser humano. Quando o ser humano se submete, se escraviza, e se humilha e se destrói praticando religiões, isso é o efeito contrário. O mestre aponta a lua. O que o tolo enxerga? A bandeira da religião. E pela bandeira da religião, ele estará disposto a causar dor ao seu irmão, a matar o seu irmão. Isso é uma contradição. O mestre aponta a essência, o amor, a compaixão. E ter compaixão dos seres humanos na hora de morrer é um ato de dignidade e sobriedade espiritual. É muito triste que o ser humano não tenha o direito de optar por ter uma morte digna, uma boa morte. Essa é, assim, a minha posição, minha opinião particular como pensador, como ser humano, tá? Eu não estou defendendo, logicamente, o aparato legal que não daria conta de uma regulamentação segura, mas eu estou defendendo puramente o conceito filosófico do direito à dignidade do livre-arbítrio que nós deveríamos ter na hora de sair. Nos é negado isso. Com base em quê? Idealismos religiosos, interpretações teológicas. E a humanidade é, assim, prejudicada por conta disso. Tá? Então, nós temos que ser essenciais. Nós temos que ter compaixão. Quando a religião nos ensina a ser cruéis, nós devemos substituir a religião por compaixão. Isso é espiritualidade. Muito bem, então, eu vou pausar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a palavra está aberta. Ô, Débora, você mencionou aí sobre a questão da eutanásia e o fato de nos seres humanos não ser permitido tem alguma relação com o karma desta pessoa ter que estar comprometida com a vida até que ela venha de forma natural? Então, eu acho que você não estava aqui, né, desde o início da aula, Sim, quando eu eu já havia... estava aqui, só Então, que eu não estava na linha, mas eu estava aqui. tá bom. Então, eu vou retomar o ponto, né? Assim, sugiro até que as pessoas que não compreenderam bem esse ponto reassistam essa aula, peçam a gravação dessa aula, reassistam para entender bem o conceito, para não fazer críticas mentais a meu respeito. Eu sou uma pessoa aberta, pública. Eu, assim, eu amo pessoas inteligentes, debates e conversação, então eu não tenho problema nenhum em conversar sobre esse assunto, tá? Eu estou disposto a aprender. Se houver argumentos, justificativas superiores, eu sou uma pessoa inteligente. Eu amo argumentos superiores. E ser derrotado por um argumento superior é satisfatório. Não tenho problema nenhum de aprender. Mas os argumentos têm que ser fundamentados e não apenas pressionados com base em idealismos religiosos, porque a inteligência funciona de outra forma. A religião é uma coisa e a ciência é outra. E a inteligência funciona por processos científicos, né? A intuição, que se alinha com a inteligência, ela é espiritualidade. A intuição que não se alinha com a inteligência é simplesmente misticismo ou fanatismo religioso, e a gente já viu o que o fanatismo religioso causa na humanidade, né? É autodestrutivo. Então, olha só, claro que a pessoa precisa ter uma noção a mais completa do que significa as leis do karma, para entender. Se eu não estou respondendo essa pergunta especificamente para você, tá, Narahari? Eu estou aproveitando a sua pergunta e fazendo uma exposição geral, genérica, que serve para todos, tá bem? Então, essa fala não é específica para você, tá bom? Ela é genérica. O propósito da pergunta foi esse. Isso. Então, olha só,
Nós vamos olhar a lei do karma. Como eu dei a metáfora, por exemplo, a lei do karma, com base no conceito de lei do karma, o que se prevê como lei do karma? Você aceita aquilo que é seu, o seu pacote, e viva o seu pacote com resignação, porque é o seu karma. Tá, beleza. Então, esse é o conceito de karma. A pessoa tem que viver aquilo e é o karma dela viver aquilo. Ótimo, beleza. Então, agora vamos lá. Uma criança nasce com problemas nos rins. Isso é o karma da criança. Ou a pessoa está vivendo normalmente e, de repente, tem uma dor no rim e o problema é no rim. Pode ser no coração, pode ser no fígado, sabe? Pode ser no pulmão, pode ser nos olhos, pode ser em qualquer parte do corpo. Então, ela tem uma doença degenerativa, uma doença que causa dor, enfim, uma doença que causa desconforto, e ela, segundo as leis do karma, é o karma dela, ela teria que viver com isso. Mas aí, então, ela vai ao médico, o médico faz, olha, nós podemos fazer alguma coisa, a gente pode substituir esse órgão que está danificado por um outro novo. Vamos ver se tem um compatível. Então, faz um rastreamento e alguém aparece lá com um rim, uma córnea, um pulmão, um coração, etc. E faz-se a substituição. Essa substituição seria um rompimento das leis do karma também. Então, se for levar em consideração transplantes de órgãos, como eu falei, dei o exemplo de pessoas que moram fora do país, eu dei alguns exemplos aqui para justificar aqui o conceito de lei de karma, para justificar que a pessoa tem que sofrer por tempo indeterminado ou ilimitado, é um conceito inferior que assim, desconsidera que o livre-arbítrio é uma das funções do karma. Nós temos livre-arbítrio, é um dos nossos karmas. Os animais não têm, por exemplo. Animais não tomam decisões, se nós tomarmos decisões por eles, pronto, eles perdem o livre-arbítrio. Então, nós temos o bom karma de ter o direito ao livre-arbítrio, algum livre-arbítrio, né? E também somos conscientes de que temos esse direito ao livre-arbítrio. Isso também é um karma. Então, esse karma pode ser utilizado para neutralizar outros karmas. Um karma pode ser utilizado para neutralizar outros. Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são definitivamente excelentes. E nós podemos optar entre elas, de acordo com a nossa capacidade pessoal de interação. Então, o argumento de que a lei do karma tem que ser vivido necessariamente tem que incluir também mudanças para países, transplantes de órgão, mudança de, sei lá, cor de pele, forma do rosto, forma do cabelo. A pessoa tem que viver aquilo que ela aceitou. Por exemplo, nós gostamos de comer milho cozido, por exemplo. Milho assado é uma delícia. Quem gosta de milho assado? Festa junina, no friozinho, na fogueira. Eventualmente a gente faz aqui, né? É gostoso, não é bom? Mas só que o milho que nós temos atualmente é uma alteração genética, é uma influência kármica. O milho original é impraticável. Não tem como fazer nada com ele. Algumas espigas, alguns milhos, é horrível. Mas por melhoria genética, a gente tem o milho cheinho, bonito, que nós temos hoje. Isso é alteração do karma. Nós deveríamos comer o milho original. Banana, por exemplo. Quem é que consegue comer a banana original? Melancia. Todas essas frutas que nós comemos e alimentos que nós comemos são alterações kármicas dos alimentos originais. Nós deveríamos comer como os pássaros, como os animais, no natural. Mas não, nós alteramos os alimentos porque fica melhor. É porque uma coisa que é boa pode ficar melhor. E isso faz parte do nosso karma também. E isso tem que entrar na pauta. Nós mudamos o karma. O karma, inclusive, na Bhagavad Gita, que é o nosso texto principal de orientação espiritual, logo no início é definido o que gera uma ação. São 5 eventos que geram uma ação. O Paramatma, né? O tempo, o lugar, a circunstância e o karma. Desses, o único fenômeno que pode ser alterado é o karma. O tempo, o lugar e a circunstância você não altera, porque o destino te coloca ali. Mas o karma é o único que pode ser mexido e alterado. Inclusive, quando eu faço o tratamento dos mapas, a gente interfere no karma da pessoa. A pessoa não tem um amor na vida, mas eu quero, né? Um amor na vida. Eu quero ter paz mental, saúde emocional, saúde física, saúde financeira. Vamos fazer o tratamento do mapa. Ué, não pode, porque o teu karma
continuar sendo do jeito que você é. O karma pode e deve ser alterado. Nós temos o livre-arbítrio. Essa é a nossa função. Os sacerdotes, representantes de Deus, astrólogos védicos, têm essa atribuição como pauta. Eles devem trabalhar para alterar o karma da pessoa. O karma não é um elemento determinista, ele é flexível. Ele permite uma certa interferência em algum nível. E ter o direito da opção de ter uma boa morte ou uma morte digna faz parte do direito que nós temos por termos nascido como seres humanos. Então, nós temos o bom karma de termos nascido como seres humanos com o direito ao livre-arbítrio. Nós podemos usar esse bom karma. Isso também é um karma. Né? A Sabine responde a sua pergunta? Quer fazer alguma observação extra? Porque esse argumento ele é exposto não nas instituições religiosas, algumas Sim, delas. sim. Como eu disse, né? Tem argumentos que são bons, tem outros que são melhores, e tem aqueles que são excelentes. E aqueles que são capazes de discriminar entre uma coisa boa e uma coisa melhor é um ser superior, evidentemente. Sabine, você quer comentar alguma coisa? Fazer alguma observação? Pergunta? Sim, Deva. Mais ou menos você já falou agora, mas quando eu penso nessa parte do karma, é justamente isso. No caso de, né, fazer um transplante de órgão, esse tipo de coisa que acontece na vida das pessoas, a minha interpretação é que existe um karma, dessa pessoa ter que passar por isso por determinado momento da vida dela, e esse karma foi mudado, né, ou ajustado, porque foi dado essa oportunidade para ela de ter mais ou menos esse transplante aí, vamos dizer, de um órgão. Se o karma dela fosse ter que continuar desse jeito, ela não teria a oportunidade de ter esse transplante de órgão. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. Por exemplo, quando foi a última vez que você ajoelhou na cama e chorou copiosamente para Deus proteger a sua filhinha de não ter paralisia infantil? Nunca. Por que que você nunca fez isso? Porque não faz parte da minha realidade. Não Porque acho, não é por causa da ela tomou vacina. vacina? Ela tomou Sim, vacina? Tomou sim, vacina, né? Então, pronto, a vacina te libera dessa preocupação, não é assim? é, Muito bem. Então, é, as mulheres da década de 50 tinham essa proteção que você tem hoje? não, O que que elas faziam para proteger seus filhos da paralisia infantil? oravam. Copiosamente, os joelhos delas eram cheios de calos, querida, e o coração cheio de lágrimas. Hoje em dia, as mães são liberadas desse sofrimento, porque o professor Sabin as aliviou dessa responsabilidade de rezar, produzindo a vacina da poliomielite. E isso é o seu bom karma. É que a humanidade teve que sofrer por algum tempo, mas quando o bom karma melhorou, as mães foram liberadas dos sofrimentos. É assim que funciona o karma. Quando o karma melhora, todos têm direito a ele. Uhum. Então, Agora, logicamente que as mães de hoje em dia não têm mais o karma de ver seus filhos com paralisia infantil. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Você tem a opção de dar a vacina ao seu filho ou então chorar e rezar copiosamente nas igrejas, nos templos, ou arriscar a vida do seu filho de forma egocêntrica e irresponsável. agora, em relação à morte, a eutanásia, eu me pergunto,
por que se está na hora da gente ir embora, se já acabou o que a gente tinha que fazer aqui, por que simplesmente, né, Deus, enfim, o Deus da morte, o que quer que seja, não desconecta a gente e ponto? Por que a gente ainda fica preso aqui se a nossa hora acabou? Então, assim, no meu entendimento, se a gente fizer eutanásia nesse momento, eu não estou chegando no que deveria ter sido cumprido, que é o tempo de vida que eu deveria ter tido. Faz sentido? Um pouco, né? Como eu disse, tem coisas boas, melhores, superiores, né? Aí a gente pode pegar a sua pergunta e estender ela de maneira mais crônica, mais radical. A gente pode, assim, gerar um debate mais profundo, né? Uma exigência mais profunda. Nós podemos levar ao extremo de colocar da seguinte maneira: então, por que Deus já cria o mundo material? Poderia não ter criado também. Se ele não cria o mundo material, se ele não coloca as almas no mundo material, não há necessidade de eutanásia também. Fica tudo eliminado na origem. Também, Doenças, também acho que sofrimentos, seria uma ótima ideia. né? Então, entendeu? Então, assim, essa questão que você colocou, ela procede, mas a raiz é muito mais profunda. Por que tem que haver os sofrimentos, né? Se Deus é bom, e ele é benéfico, compassivo, então o que justifica as dores, a morte, o mundo da criação e os sofrimentos, né? Aí nós entramos num ponto, que é um debate filosófico, que requer uma certa estrutura de formação com peças equivalentes para justificar uma resposta bem fundamentada e sustentável. As respostas genéricas que são dadas com base na superficialidade da intuição não respondem essa questão. E eu me interesso muito por essa questão. Quando alguém faz essa pergunta para mim, a sério, eu também levo a sério. Então, para mim não é satisfatório dar respostas superficiais para atender a uma curiosidade superficial. Então, eu trago o aluno para as minhas salas e ali eu respondo de maneira fundamentada e consciente. É o que eu costumo fazer. Qualquer um que seja sério na pergunta e queira uma resposta séria e bem fundamentada, então é convidado para entrar nas minhas salas, porque ali as respostas são dadas de maneira objetiva. As respostas gerais, superficiais, já existem muito no mundo. O livre-arbítrio, a alma caiu pelo pecado e tal, essas daí já são suficientes para atender a demanda de pessoas meramente superficiais ou curiosas meramente. Agora, se a pessoa é séria em relação à pergunta e ela leva a sério a resposta, então eu me disponibilizo para essa pessoa na minha sala. Aí eu respondo a pergunta. Nós estamos produzindo um livro também, né? Mas é que a resposta fundamentada requer um observador fundamentado. Então, eu preciso oferecer as peças necessárias para que o jogador consiga montar o mosaico. Se eu der peças soltas, fica incompleto, e para isso já existem respostas suficientes disponíveis, né? Você pode procurar aí, tem um monte de gente dando respostas aí já. Então, é satisfatório para jogadores médios ou menores. Os jogadores maduros ou que são assim incisivos e insistentes em uma resposta bem fundamentada, então eu sugiro a minha sala. Tá? Mas, de modo geral, você pode usar o livre-arbítrio como recurso. No começo funciona, tá? Depois, dependendo do nível de inteligência, já não funciona mais. Mas para primeira demanda, pode usar o argumento do livre-arbítrio, da queda da alma, esses argumentos aí funcionam no início. Tá bom? Agora, vamos imaginar que eu seja seu pai. E eu te dou 10 mil reais de herança. Você é obrigada a usar todo o dinheiro até o último centavo? Você pode doar uma parte, você tem 10 mil reais, filhinha, pode gastar o dia todo. Você vai no shopping, gasta e tal, e sobrou 2 mil. Sobrou isso daqui. Você não está mais afim, você já comprou tudo que você queria. Aí você fala para sua amiga, amiga, pega aí, gasta aí você. Você renuncia ou dá para uma instituição de caridade, faz alguma coisa.
Você não é obrigada necessariamente a usar todo o recurso que te é oferecido. Inclusive, mesmo que você, por incrível que pareça, né, assim, na maioria dos casos, a pessoa que está sofrendo e desiste da vida, ela tem um prazo disponível para viver. Ela desiste da vida. Ela não será punida por desistir da herança, do tempo disponível para ela. Ela será punida pelo efeito colateral dos sofrimentos que ela causa ao entorno das pessoas que sofrem com essa decisão dela. Então, é isso que vai gerar o karma para ela, e não o fato de ela ter interrompido o tempo disponível para ela. Se eu dou para você 10 mil reais de doação, de herança, e você simplesmente doa para a instituição de caridade, isso não é problema meu. É uma decisão sua, você pode fazer isso. Agora, se a sua filha passa necessidade porque você fez isso, aí isso é um problema seu. Você criou sofrimento desnecessário para uma pessoa por uma decisão sua. Aí você será julgada por isso, e não por ter doado o dinheiro. Então, uma pessoa que desiste da vida, por exemplo, ela normalmente, as leis do karma, não condena ela pela desistência do tempo disponível de vida que ela tinha, mas pelo estrago emocional e psicológico que ela causa ao entorno dela, por tomar essa decisão, que é violência. Então, se a pessoa é uma pessoa sozinha, não tem problema. Bom, ela está angustiada, ela está sofrendo, inclusive, por exemplo, no Japão, isso é regulamentado já. Uma pessoa que é assim, ela pode requisitar do governo o direito de desistir da vida, sem que isso tenha implicações legais para, assim, familiares ou alguma coisa assim. Então, essa pessoa tem que mandar cartas para todos os familiares explicando a decisão, pedir a permissão, orações, que for o que seja, e ela faz uma petição para o governo, e o governo tem um local especial em que a pessoa vai, ela pode escolher o tipo de procedimento a ser utilizado. Pode ser uma injeção, pode ser gás respiratório, e aí o corpo é recolhido, ela paga as taxas, o governo providencia a cremação, todo o procedimento técnico, legal, ela tem que pagar antes, e é regulamentado. As pessoas, o governo admite o direito que a pessoa tem de desistir, caso ela não consiga dar conta da demanda psicológica, etc. Muito melhor do que pular de um prédio e assustar todo mundo ao redor, né? Causando trauma para as crianças, interrompendo o tráfego, até causando acidentes, né? Mas o fato Então, dela não ter usado o tempo todo não faz ela ter que voltar de novo? não, Não. com certeza, isso aí é certo, tá? Assim, a lei do karma vai computar esse valor negativo aí, tá? Com certeza. O algoritmo vai fazer a contabilidade final. Mas o que acontece, por exemplo, imagina uma pessoa que entra num hotel e, sabe, se desiste ali com enforcamento e tal. Olha o desconforto, o prejuízo que causa, o trauma para os funcionários. É egocêntrico essa ação. Prejudica todo mundo ao redor. Entende? Fica lá, depois tem que tirar o corpo, e aí o prédio fica estigmatizado, prejudica o negócio da pessoa. É horrível. Uma pessoa se pendura numa árvore, todo mundo passa, vê, ou uma pessoa se pendura dentro de casa, os familiares veem. Isso é agressivo demais, é desrespeitoso com os demais que vão ficar. Você não mata a si mesmo, mas o grupo ao redor. Para que isso? Usa o livre-arbítrio de maneira consciente, com respeito aos demais. Você tem o direito, mas, pô, respeita os outros. Né? É porque eu já escutei que a explicação de, às vezes, de um bebê, né? Nascer e morrer, tem 3 ou 4 meses de vida, 5 Sim. meses, que seja. Que é a razão pelo qual esse bebê morreu tão cedo, karmática, é que ele encurtou a vida passada por esse período, que ainda tinha esse período para viver. Pode ser essa daí, essa é uma explicação possível. Tem outras também que vão dizer que o espírito tinha um restinho de karma para viver, ele não queria se envolver com o mundo, ele renunciou o período de vida para simplesmente não se envolver com as ilusões do mundo, cumpriu aquele restinho de tempo ali e já retornou para o seu local de origem. Tem essa daí, que é um resíduo kármico, tá? Mas aí, assim, tudo isso daí é válido.
né, assim, em relação às questões, à interpretação das questões do karma em si. Mas, em se tratando do processo da eutanásia regulamentada como direito ao livre-arbítrio, essa função não entra, não. Porque o espírito tem direito a não sofrer. Quando nós praticamos yoga, meditação, alimentação natural, passeios, por que nós fazemos isso? Porque estamos exercitando o nosso direito de não sofrer. Nós deveríamos ficar com depressão, com angústia, com sofrimentos. E por que a gente busca alternativas para resolver isso? Porque nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio de não sofrer. E por que na hora de morrer nós não podemos exercer esse mesmo livre-arbítrio para não sofrer, para doer menos, para ser mais aliviado? É irracional. Essa exigência de que o sofrimento é compulsório não faz sentido. É meramente idealístico, não é fundamentado. Ok? Bom, pessoal, eu acho que por hoje tá bom, né? Foi bem legal, gostei, né, do nosso bate-papo aqui, da nossa interação. Eu acho que a gente deveria ter mais vezes esse tipo de, né, assim, interação com temas mais polêmicos, porque eu acho que isso elucida, né, os temas, torna a nossa mente mais clara e as nossas decisões mais objetivas e conscientes. Eu quero aproveitar também para agradecer a todos os presentes aqui, né, que com essa resiliência aí permaneceram aqui, né? Toda hora é hora de aprender, toda hora é hora de evoluir, toda hora é hora de viver. Então aproveite, carpe diem, aproveite bem a sua vida, viva intensamente, sabe? Faça tudo de maneira consciente, sem prejudicar o próximo, mas viva, faça amor, brinque, compre o que você gosta, se divirta, trabalhe, mude de emprego, mude de cidade, de país, mude de cabelo. Aproveite bem o seu bom karma, que é o prazer de viver. Mas quando tiver que fazer a passagem, não tenha a indignidade de ficar choramingando, dizendo que quer mais. Seja maduro, assuma a responsabilidade de transcender e tenha dignidade na hora de sair. Viva uma boa vida, lute uma boa luta e entregue o seu espírito no momento de ser entregue, como Jesus fez. Pai, a ti entrego agora o meu espírito e com dignidade saia. Ok? Muito bem, então, seguimos. A gente se vê, então, hoje à noite nós temos a cerimônia de fogo, que vai ser transmitida a partir aqui da comunidade da Nova Gokula. Hoje estamos tendo uma festa linda, maravilhosa aqui. Infelizmente, muitos de vocês não vão poder estar aqui. É a festa do Holi. É uma festa de família, de muitas crianças, de cores. É muito divertida, é muito gostosa essa festa. E, bom, no próximo ano, quem sabe, né, vocês possam vir. Esse ano, não acredito que vai ser possível, né? Vocês estão a uma certa distância aí. Mas a gente vai se divertir aqui por vocês, tá bom? Sintam-se bem representados, tá? Relaxem, vai dar tudo Se certo. divirta por nós. Com certeza, certamente que sim. Vamos tirar muitas fotos aí, mandar para vocês verem que nós estamos cumprindo bem o nosso Dharma de representar vocês, tá bom? Uhul! Ok? Muito bem, então, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó auspicioso Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Tenham todos um excelente sábado e a gente se vê logo mais à noite. Tchau, tchau. Hare Krishna.